Oi, bem-vindos ao canal Anatomia Facilitada, um projeto que tem por intuito descomplicar a anatomia em videoaulas curtas e didáticas. É importante salientar que essas aulas são apenas para complementar os seus estudos, então levem o Moore e o Ângelo Machado juntinho com vocês. O meu nome é Ana Carolina e eu vou introduzir um assunto muito importante, tanto na anatomia quanto na fisiologia e na histologia. Então, prestem atenção. Angiologia. Aqui nós temos o sumário da nossa aula. Os objetivos da aula são aprender o que é a angiologia, componentes da angiologia, artéria versus veia, suas principais diferenças, a estratigrafia dos vasos e também vamos ter testando o conhecimento e um bônus. Então, de uma maneira sucinta, o que é a angiologia? A angiologia estuda o sistema circulatório, que inclui as artérias, veias e vasos linfáticos. É importante ressaltar que os angiologistas são especialistas médicos, que se dedicam ao diagnóstico, tratamento e prevenção de diversas condições relacionadas a esses componentes do sistema vascular. Componentes. Reiterando, então. O estudo da angiologia ela abrange os principais vasos, que são as artérias, as veias e os vasos linfáticos. A representação ali no desenho. Artéria versus veia. Suas principais diferenças, né? As artérias. O fluxo sanguíneo das artérias é do centro para a periferia. Então, do coração para a periferia, para o resto do corpo. O fluxo é centrífugo, enquanto as veias, o fluxo sanguíneo é da periferia para o centro. Então, o fluxo é centrípeto. A gente pode fazer uma analogia, né, com a física que a gente aprendeu para o Enem. Artéria versus veia. Então, as artérias, elas possuem paredes mais espessas e mais musculosas. Isso ocorre porque as artérias precisam suportar uma pressão do sangue bombeado pelo coração. Então, essa pressão, ela é muito... Quando o sangue, ele sai do coração, né, ele sai por meio das artérias. E essas artérias, elas precisam, então, suportar uma pressão muito alta. Então, por isso que essas artérias, geralmente, elas são mais elásticas, mais espessas, né, e mais musculosas. Já as veias, as paredes são bem mais finas e menos musculosas em comparação com as artérias, pois a pressão do sangue nas veias é geralmente mais baixa. Aqui eu trouxe um pouco da histologia para nossa aula. A gente pode ver uma lâmina de um feixe vasculo nervoso, com uma artéria, uma veia e um nervo. A artéria teríamos que contar, mas ela pode ser uma artéria de médio calibre juntamente com uma veia de médio calibre. Aqui a gente pode já diferenciar as túnicas, a túnica íntima, da túnica média e da túnica adventícia. Mais tarde a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas basicamente eu trouxe essa figura aqui para ver a diferença no aspecto físico entre a artéria e a veia. Então, microcirculação entre a artéria e a veia. A gente tem as artérias, a artéria de grande calibre, a artéria de médio calibre e a artéria de pequeno calibre. Depois vamos indo até as arteríolas, das arteríolas para as metasarteríolas, das metasarteríolas fazendo uma comunicação entre veia e artéria, os capilares, né? Dos capilares passa para a vênula. Daí tem a vênula de pequeno, né, uma vênula um pouco maior, e veia. Veia de pequeno, veia de médio e veia de grande calibre. Então, aqui basicamente eu quis trazer, de uma maneira bem didática, o coração e saindo, né, a artéria de grande calibre, a artéria de médio calibre e a artéria de pequeno calibre, para vocês terem uma noção, assim, bem visual do que é. Reiterando, né, o que eu falei nos slides anterior, no slide anterior, aqui a gente tem a artéria, a arteríola, os capilares, né, as meta-arteríolas também, a vênula, a veia. E a veia, né, o fluxo para o coração e a artéria, o fluxo do coração para a periferia. E mais tarde nós vamos estudar as túnicas, mas ali a gente já consegue ver a túnica adventícia, a túnica íntima, a túnica média. Então, finalmente chegamos, né? Isso aqui é mais histologia, mas eu acho importante a gente entender a estratigrafia dos vasos para ter noção, assim, do que elas... qual é o papel desses vasos, entenderam?
Aqui, artéria. Então, a gente tem, tanto na artéria quanto na veia, nós temos 3 túnicas. A túnica externa, que ela é também conhecida como túnica adventícia, a túnica média e a túnica íntima, tá? Vamos falar primeiro das artérias. A túnica externa, a adventícia, na artéria, ela é mais delgada que a túnica média. Então, ela é mais fina do que a túnica média. Já a túnica média, ela é mais espessa nas artérias. Então, a gente tem uma maior presença, né, da túnica média nas artérias. Até é um bom indício, assim, para a gente identificar quando a gente está em dúvida, né, do que é uma artéria e do que é uma veia. E na túnica íntima, ali a gente colocou a presença, né, do endotélio. Já na veia, a túnica externa adventícia, ao contrário da artéria, ela é mais espessa na veia do que na artéria. A túnica média, ela é mais delgada nas veias, ao contrário das artérias, né? Como a gente viu anteriormente. E a túnica íntima ali com o endotélio. A gente salienta também que na túnica íntima a gente tem a presença de válvulas. Essas válvulas, ou válvulas, elas impedem, estão presentes nas veias, né? Elas impedem o refluxo do sangue no nosso corpo. Primeira questão, então. Marque a alternativa correta em relação às características das artérias. A. As artérias transportam sangue pobre em oxigênio do coração para o resto do corpo. B. As paredes das artérias são mais finas e menos musculosas para suportar a pressão pulsátil do sangue. C. A presença de válvulas unidirecionais é uma característica comum das artérias. E D. As artérias não apresentam válvulas como as veias. Então, a questão 1, a alternativa correta é a letra D. As artérias não apresentam válvulas como as veias. E depois, se vocês quiserem fazer esse exercício de ver por que a alternativa A, B e C estão erradas, é uma ótima maneira de estudar, inclusive. Questão 2. Quanto à estratigrafia dos vasos sanguíneos, quais são as suas túnicas? Então, como a gente viu, nós temos 3 túnicas. E quais são elas? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Então, as 3 túnicas são a túnica adventícia, que também é conhecida com aquela túnica externa, né? A túnica média e a túnica íntima. Agora eu tenho um desafio para vocês. Com base na imagem ali, aqui era para ser um braço e aqui um estetoscópio. Então, o aluno de medicina, ele é solicitado na UBS. Ele precisa medir a pressão do paciente. Caso o aluno não utilize corretamente o esfigmomanômetro, ele irá auscultar algo? Por quê? Então, nesse caso, assim, vamos esquecer um pouco o enunciado. Nesse caso, se ele colocasse ali na artéria braquial o estetoscópio, iria auscultar algo? Então, eu queria saber se iria e por quê. Vocês podem responder aí embaixo. Depois eu volto com a resposta. Então, aqui foram os livros que eu utilizei, as minhas fontes. Utilizei o Atlas de Anatomia Humana, o Netter, e o Moore. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso vídeo sobre angiologia de anatomia facilitada. E não esqueçam de acompanhar no Instagram, que nós vamos ter vários posts, conteúdos rápidos, explicando sobre a matéria. Então é isso. Tchau, obrigada.